Bom, nós estamos com Marcelo Trachtenberg, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que está conosco hoje aqui na região da Secretaria de Desenvolvimento Regional, para tratar justamente da questão da cultura dos afro e o papel da Universidade Federal justamente para tratar dessas questões que procuram discutir políticas públicas de inclusão, questão de cotas, enfim, a contribuição dos afros na história do Brasil, do estado de Santa Catarina. Com a palavra, o pesquisador. Bom, Ademir, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o papel da universidade, né, do ponto de vista da inserção dos negros, né, tanto no ensino superior quanto na pesquisa e no mundo do trabalho. Eu acho que a Universidade Federal de Santa Catarina deu um passo enorme, é uma experiência de somente 5 anos, que vai ser reavaliada depois, mas, por exemplo, você vê que tem pessoas que nunca conviveram com uma pessoa negra na escola. Pela primeira vez estão convivendo e vendo que são pessoas iguais a elas. Então, um dos papéis dessa política é você aproximar pessoas diferentes, que na verdade são iguais, porque todas as pessoas são iguais, mas cada um tem a sua individualidade. Então é importante que as pessoas percebam que a raça é uma ficção social, é uma coisa que separa as pessoas porque umas têm preconceito em relação às outras, não porque elas sejam diferentes em si. Então a convivência de diferentes foi um ganho. O outro ganho foi que em determinados cursos agora passam a ter estudantes negros, particularmente estudantes negros pobres e também estudantes brancos pobres. Então surge uma diversidade muito grande que não existia com uma política que não é uma política de inclusão socioeconômica nem étnico-racial. Então eu prevejo que vai ser muito interessante analisar o que vai acontecer com os egressos da universidade. A universidade está dentro dos 2/3 das universidades federais que têm políticas afirmativas, né? E particularmente ela tem para indígenas, negros e de escola pública. Então ela vai começar a dar uma nova cor para esse conjunto de universidades e possibilitar, por exemplo, tem áreas onde não existe praticamente negros pesquisadores, porque os negros não conseguem fazer a graduação, então não conseguem nem se dedicar à pesquisa. Então no futuro espera-se que haja professores universitários negros. Hoje são menos de 1% na Universidade Federal. Então para mudar esse ambiente, que em outros países é considerado uma aberração, você não ter diversidade no ambiente profissional, você tem que começar pela base desse ambiente, que é a graduação, e daí pensar na projeção de pesquisadores negros ou de profissionais negros em áreas bastante concorridas, como medicina, engenharia, direito, arquitetura. Não existe quase arquiteto negro no Brasil, né? Justamente pela seleção socioeconômica e étnico-racial. Acho que esses seriam os papéis da universidade, né? Maior diversidade, maior acesso de negros ao ensino superior, formação de profissionais e de pesquisadores negros para ser uma sociedade mais diversa. A gente constata justamente, né, o grupo ter a dificuldade, né, que a gente uma coisa que a gente constata, né, uma cidade como Jaraguá do Sul, né, nós temos um grupo que representa os negros e que eles são muito conscientes, eles sabem dos seus direitos, inclusive são formados, né? Mas o que a gente sente no grupo é a questão que você levantou, a questão do negro pesquisador, né? Como é que a gente faz para quebrar provocar ruptura e fazer com que eles se interessem de modo significativo pela história de luta deles? É que tem várias áreas de pesquisa. Tem áreas de pesquisa, por exemplo, em medicina, ou áreas de pesquisa em ciências exatas, tem área de pesquisa em educação, serviço social e ciências humanas, né? Eu acho que o negro, quando entra na universidade, eu acho que a linha de pesquisa que ele vai escolher vai depender da opção pessoal dele, o que der gosto, porque a pesquisa você só consegue fazer, já é uma coisa difícil, se você tiver um prazer de realizar. Então vai haver negros que vão trabalhar, por exemplo, como existem, com engenharia genética, com biotecnologia, outros que vão trabalhar com a história do negro no Brasil. A Universidade Federal recentemente contratou um professor que é branco para dar aula de história da África, né? Mas é um professor bastante interessado,
etc., que vai contribuir também do ponto de vista da divulgação da história da África junto ao ensino médio. Ele foi recém-contratado, logo mais ele deve estruturar os seus cursos de extensão para poder fazer isso. Então também é uma pequena contribuição da universidade para divulgação da África, da qual nos originamos, e da África atual, que também é um mundo tanto quanto a Ásia, a Europa ou a América do Norte. Então você acredita na possibilidade da inserção estar ligado a essas possibilidades? Eu acho que tem várias possibilidades, daí vai do gosto pessoal de cada indivíduo, né? Seja ele negro, porque você pode ter indivíduos pobres que não entram na universidade, mas não se interessam mais pela pobreza. Né? Eles resolveram o problema deles, eles estão em uma outra questão. Assim como tem indivíduos negros que vão entrar na universidade e vão trabalhar eventualmente em engenharia, sem uma vocação necessariamente social. Eu acho que a gente não deve cobrar mais das pessoas que entram por ação afirmativa do que o que a gente cobra das outras pessoas, que é um mínimo de espírito social, ética e seriedade profissional, né? Como é que o professor pode fazer na escola pública, fazer com que o aluno, descendente de afro ou descendente de indígena, a ele ter o gosto pela história da sua identidade, né? Como ele descobrir esses valores, né? Ele sentir o prazer por isso e ele ter orgulho também disso. Eu acho que tem várias possibilidades, né? Tem uma delas que é bastante interessante, que é a de pesquisar as raízes familiares, a genealogia, né, dela. Então isso é uma coisa interessante, e relacionar isso com a história do Brasil ou com a geografia do Brasil. Isso é uma coisa bastante interessante. A outra coisa é você pegar tópicos da África atual, não só aqueles, porque a gente vê a África como uma curiosidade de negros que vivem no meio da floresta e tribos, etc. E a África é muito mais do que isso, né? Então, mesmo a África do Sul, que a gente acha que tem essa história de apartheid, tem um monte de avanços com relação à educação e profissional do negro, muitas vezes maiores do que a África dos portugueses, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde. Então também é uma outra área de mostrar que existem negros em outros continentes que têm um desenvolvimento relevante, né, em várias áreas profissionais. Né? Tá certo. Então para fechar, né, qual foi a sua experiência que você acumulou hoje aqui no município de Guaramirim, na região de Jaraguá do Sul, a respeito dessas práticas de políticas públicas que visam discutir essa questão étnica que diz respeito aos afros? Eu tive duas experiências bem interessantes hoje. Uma foi da professora e da diretora que estão fazendo um trabalho junto a crianças em que identificam a trajetória histórica do negro, da escravidão vinda da África para o Brasil e cultural através de criança. Então usa o gancho da criança para entender o entorno dela, que é todo um panorama histórico e etc. Essas crianças certamente vão ser privilegiadas no entendimento da história em relação a crianças que não estudaram isso. E a outra foi um filme que eu mostrei do YouTube, onde uma pessoa, só por ser negra, é impedida de entrar num banco. E o depoimento de uma pessoa que estava na plateia que falou: eu me vi assim na semana passada, eu não pude entrar no banco também, me fecharam a porta, etc., porque eu era negra e era uma mulher. Então o problema não é o receio ao marginal homem armado, mas é o receio à raça mesmo, que infelizmente é uma coisa triste, mas a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o Brasil em cada lugar que a gente vai conversar com as pessoas sobre isso. Tá certo. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você.